We're live. Okay. Bom, os dois já estão aqui. Maravilha, entraram. Alô, boa noite. Oiê. Boa noite. Deixa eu aumentar o volume para ouvir vocês. Boa Como noite, vocês estão? João. Boa noite, Cris. Graças a Deus, tudo certo. Boa noite. Tudo certo? Maravilha. Irmã Edna, como estão as coisas por aí? Maravilha, né? Aguardando, ansiosa. Muito amor no coração. Que maravilha. Muito feliz por estarmos retornando, né, os estudos, esse livro maravilhoso, né, coloquei o comentário aqui. Então, né, para quem estará conosco hoje ou vai assistir o estudo depois, nós estamos começando mais um livro, né, nosso quinto livro, já estamos no quinto livro. O tempo tem passado realmente muito rapidamente, né, estamos então no quinto livro, né, No Mundo Maior, que é uma obra fenomenal, que traz ensinamentos muito bonitos e sobre os quais a gente tem conversado muito, né, sobre a questão da atitude mental, a importância de tudo isso. Então, finalmente entrar, né, nesses tópicos, e nesse tópico especificamente, um pouco da psiquiatria aí, né, de uma forma mais profunda agora, mais relevante, mais específica. Então a gente está começando esse livro hoje. Antes de nós começarmos, né, quero fazer uma prece rápida para nós nos acalmarmos, né? Todo mundo entrar em foco mais específico na obra, porque nós temos realmente muitas coisas legais e bonitas sobre as quais nós queremos conversar hoje. Então, fazer uma prece aqui e depois a gente entra propriamente no livro. Meu Deus, meu Pai, graças te damos. Louvado seja, meu Deus, o Senhor, nas alturas espirituais inacessíveis ao nosso entendimento. Nós chamamos, meu Deus, nós chamamos Jesus. Quero te agradecer, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, iniciando mais uma obra, pela oportunidade de estudo, pela oportunidade de comunhão. Agradecer, meu Deus, como sempre, por todas as possibilidades materiais e imateriais com as quais nós temos sido agraciados nessa vida. Agradecer, meu Deus, pelo nosso Cristo amado. Agradecer pela oportunidade que temos tido de acesso ao Evangelho, que nos esclarece tantas coisas. Nós chamamos, meu Deus, chamamos Jesus. Para começar, meu Deus, o estudo, nós nos dirigimos a toda a espiritualidade amiga, com a oração que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal e principalmente de cometê-los. Pois teus são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então, muita gratidão por estarmos aqui reunidos novamente. Então vamos começar. Bom, então a gente está, né, iniciando o livro No Mundo Maior. É o quinto livro da coleção.
como sempre, né, tem um prefácio escrito por Emmanuel, um prefácio muito lindo. O título desse prefácio é Na Jornada Evolutiva. O prefácio ele foi escrito em 25 de março de 1947. Então, como sempre nós dizemos aqui, é muito importante posicionar esses livros historicamente, porque eles se tornam ainda mais impressionantes, especialmente esse, né, que traz tantos conhecimentos sobre psiquiatria, tão modernos para aquela época, né, 1947. Daí Emmanuel traz algumas coisas e provocações e afirmações muito interessantes para a gente nesse prefácio. Ele começa dizendo, né, que todos os dias, né, um número incontável de espíritos desencarnam. E aí, né, que estejam nas Américas, que estejam na Oceania, na África, em todos os lugares, em todas as classes sociais, o fato é que todos os dias, ele coloca pra gente, caravanas incontáveis de espíritos estão desencarnando. E ele fala que são raros, nesse momento do desencarne, aqueles que passam por isso tendo levado uma vida de nobreza, de ocupação com a espiritualidade, de ocupação com aquilo que edifica o espírito. E aí ele também diz, né, como ele já trouxe para nós em outros momentos, que a maioria espera um paraíso a qual não tem direito, espera uma facilidade pela qual nunca trabalhou na vida, passa por aquele momento ali, né, com uma grande frustração, porque acreditava que chegaria a um céu pelo qual nunca fez por merecer. E aí ele faz questionamentos muito interessantes nesse prefácio aqui. Ele começa dizendo assim: onde albergar todos esses espíritos, né, tão diferentes, né, de lugares tão diferentes? E aí ele coloca, né, como, né, colocar espíritos, né, de culturas tão distintas, de naturezas tão distintas, de lugares, né, tão diferentes no mesmo lugar. Isso seria possível? E ele traz um questionamento muito interessante, que no meu livro está na página 8, que eu acho que é legal de transcrever aqui. Ele diz assim, muito importante esse questionamento que ele faz. O selvagem que haja eliminado os semelhantes a flechadas, teria recebido no mundo as mesmas oportunidades de aprender que felicitam o europeu supercivilizado que extermina o próximo à metralhadora? Estariam ambos preparados ao ingresso definitivo no paraíso de bem-aventurança infindável tão somente pelo batismo simbólico ou graças a tardio arrependimento no leito da morte? E aí de cara aqui a gente já se lembra, né, de Jesus nos falando no Evangelho sobre os talentos, né, que a cada um seria cobrado de acordo com a quantidade de talentos que recebeu. E aí Emmanuel trazendo essa reflexão para a gente, né? A gente poderia colocar todo mundo no mesmo lugar, sendo que as possibilidades de né, no caso aqui ele traz esse europeu super civilizado, foram tão maiores que as possibilidades de alguém, né, que não teve acesso à cultura, à informação, à educação? Claro que seria uma injustiça muito grande. Outro ponto muito interessante que ele traz aqui é que ele critica, né, os vários companheiros de ideal. E aí de quem que ele está falando aqui nesse prefácio, né? Que ele fala que esses vários companheiros de ideal, ele usa esse termo, né, que criticam as obras de André Luiz por trazerem, né, esses conhecimentos dessa espiritualidade que se encontra mais próxima de nós. Olha aí uma crítica de Emmanuel, né, ao movimento que não entendia, né, e não recebeu naquele momento as obras de André Luiz como deveria ter recebido. E aí, né, ele fala, mais uma vez, ele reitera, né, porque realmente as pessoas esperam esse céu cheio de gozo e de ventura se elas nunca trabalharam por isso. Como elas podem acreditar que no momento do desencarne elas vão ter acesso e direito a tudo isso? E aí ele fala aqui abertamente, que é uma frase bastante conhecida, né, que a morte não transforma ninguém em anjo, que continuaremos com as nossas próprias consciências e exatamente como nós somos. E ele termina dizendo: cada lavrador respira o ar do campo que escolheu. Isso é muito significativo, né? Pensando aí, né, nessa esfera que a gente vai precisar enfrentar, essa outra dimensão após o desencarne, que é exatamente, né, o que a nossa consciência escolheu durante todos esses anos nos quais nós permanecíamos encarnados. E aí a gente entra, né, depois do prefácio, no capítulo 1, que tem o título Entre Dois Planos. E aí nesse capítulo 1 a gente já tem, como sempre, os livros de André Luiz, eles são muito didáticos, um panorama, né, geral da obra. A gente já consegue traçar aqui
os motivos principais pelos quais esse livro foi escrito, do que ele vai tratar. O livro começa, e é muito bonito isso, ele começa com André Luiz, né? Vocês viram, olhando para o céu, ele está olhando para o céu à noite, ele vê as nuvens, ele vê as estrelas, ele vê a lua, e aí ele começa a fazer reflexões sobre a grandeza de Deus, sobre o que é Deus. E é muito bonito. Ele está fazendo essas reflexões no momento que ele está fazendo uma viagem, e aí a gente já tem um dos personagens desse livro, dessa história, que se chama, né, Calderaro, um nome um pouco diferente, que é um nome diferente, né, que é um instrutor, que é, né, uma espécie de discípulo do grande aí, né, mestre que a gente vai ter nesse livro, que é o Eusébio, e que começa ali conversando com André Luiz nesse capítulo. E aí esse instrutor chamado Eusébio, a gente vê aqui logo no início do capítulo que ele é diretor de uma instituição que trata, né, desses espíritos que estariam no meio do caminho, né, desses trabalhadores, mas que ainda não se elevaram suficientemente para se tornarem, né, absolutamente desligados. E o livro coloca para a gente que ele trata justamente desses trabalhadores que já chegaram a algum lugar, mas que ainda não estão prontos para as principais provas, né, para as principais dificuldades pelas quais nós precisamos passar, como Cristo passou, né, pelo principal sacrifício, e que eles temeriam, né, esses momentos mais difíceis. E aí ele coloca aqui que esses espíritos recebem todo o auxílio de que eles precisam, mas que ainda não estão totalmente prontos. E esse é o nome do capítulo, Entre Dois Planos. E aí o André Luiz explica pra gente o trabalho de Eusébio, e vale muito a pena transcrever também, está na página 13 no meu. Ele fala assim, que é muito interessante. O assistente, a seu turno, ele está falando, nesse caso aqui, do Calderaro, prestava serviço ativo na própria crosta da terra a atender de modo direto aos irmãos encarnados. Ele fala aqui, qual que era esse trabalho? Especializara-se na ciência do socorro espiritual, naquela que, entre os estudiosos do mundo, poderíamos chamar psiquiatria iluminada. Muito bonito. Setor de realizações que há muito tempo me seduzia. A gente viu nos livros pelos quais nós passamos a ânsia que ele tinha de entender todas essas questões mentais, e, né, a gente viu nesses livros que a gente começou a tocar de alguma forma todas as possibilidades que nós temos em termos de consciência, de mente e tudo que isso significa. E aí na página 14 ele continua assim, o escopo fundamental da tarefa circunscrevia-se ao socorro imediato aos infelizes, evitando-se quanto possível a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Para isso, o missionário atuante era compelido a conhecer profundamente o jogo das forças psíquicas com um acendrado devotamento ao bem, ao próximo. Então é sobre isso, né, que a gente vai tratar principalmente no livro, as questões psíquicas. Chegamos ao primeiro, né, grande mestre, instrutor aí de André Luiz, que vai falar disso abertamente. A gente, né, tem até um livro que foi editado recentemente, não sei se vocês leram, que chama Psiquiatria de Luz, né, que o Geraldinho e o pessoal da editora organizaram, tratando justamente sobre isso. É muito bonito. Aí o Calderaro explica para André Luiz, né, que nessa reunião, e eles estavam nesse contexto, esperando o Eusébio chegar ali, porque ele falaria para esses trabalhadores, eles receberiam esses espíritos trabalhadores, né? E ele coloca para a gente de uma forma muito bonita que são trabalhadores de várias escolas espiritualistas. Então, tem aí católico, espírita, protestante, de outras religiões, né, orientais, são de várias escolas espiritualistas. Mas ele coloca para a gente entender que todos eles partilham de princípios, né, o fundo dessas religiões muito semelhantes. É por isso que eles estão todos ali, né, na sintonia como trabalhadores comuns e que estariam, quando eles estivessem preparados, à frente desses principais testemunhos de que a espiritualidade precisa e demanda, né, para que a gente alcance a regeneração do mundo. Ele fala que havia ali naquela reunião cerca de 1.200 pessoas e que dessas 1.200 pessoas, 80, né, eram esses trabalhadores que estavam aí nesse meio do caminho, né, já tinham alcançado alguma coisa, mas não estavam totalmente prontos para os grandes, né, testemunhos. E seriam essas pessoas que seriam instruídas nessa reunião. E aí o André Luiz conta pra gente, né, ele sempre traz esses detalhes muito legais, que quando o Eusébio chega, né, faz um silêncio, uma presença muito imponente. Ele comenta, né, no livro que ele fica impressionado porque quando se fala, né, de um espírito tão elevado, a gente imagina um velhinho, né, com uma barba branca, uma imagem, né, que significasse essa
pureza, essa sabedoria toda. E ele fala que, no caso de Eusébio, era um homem muito robusto, que tinha um porte jovem, né, e que chega ali, ele fala até que tem uma beleza que chamava muita atenção de todo mundo, mas que a nobreza, né, assim que ele chega, faz que o ambiente fique em silêncio e todo mundo preste atenção. Ele faz uma prece, né, que está aqui no livro, que é muito linda. A gente sempre fala para ler tudo, porque a gente não pode trazer na parte integral, mas essa prece é muito linda, então eu vou ler um pedacinho aqui só antes da gente terminar, que ele diz assim para eles quando ele chega. Então ele aparece ali para eles, ele toma, né, uma atitude de mais calma, de serenidade e faz uma oração muito linda. Eu vou ler o finzinho aqui. Ele fala assim: sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constituem adubo generoso à floração de nossas sementeiras. Todavia, sem tua bênção, o suor enlanguece e a lágrima desespera. Sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz da oportunidade presente. Fortalece-nos as mãos para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem, reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, robustecendo-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpram-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre. Assim seja. Uma oração muito linda. Esse aqui é só o finalzinho. Depois que ele faz essa prece, André Luiz relata pra gente que começa a cair sobre todos eles como se fosse uma chuva, né, de prata, de gotículas prateadas. E ele fala que quando aquela chuva cai sobre todos eles, ele se sente mais alegre e com as forças renovadas. E aí, mais uma vez, ele termina esse capítulo aqui fazendo uma reflexão muito linda sobre oração. Eu vou ler também só o finalzinho aqui sobre o que André Luiz diz. Ele diz assim: e, antes que o nobre mentor retomasse a palavra, agradeci em silêncio a resposta do céu, reconhecendo na prece, mais uma vez, não só a manifestação da reverência religiosa, senão também o recurso de acesso aos inesgotáveis mananciais do divino poder. Assim termina fazendo essa reflexão linda sobre o poder da prece. E aí termina o capítulo 1. Passo a palavra agora para os dois. Muito bonito. Realmente, a gente faz o convite para as pessoas lerem, porque realmente é imperdível ter acesso a essas palavras, assim, que a gente nem consegue ter uma analogia, né, quando a gente está lendo, assim, de algo tão incrível. Então, capítulo 2, quer falar alguma coisa antes, Edna? Pode falar. Não, estou encantada. Esse livro é maravilhoso, É encantador, como todos os demais, mas belíssimo. Pode continuar. Então vamos lá, porque os capítulos desse livro também, eles são conseguintes, né? Eles se intercalam. Então, esse capítulo 2 chama Preleção de Eusébio, justamente, né, muito bem apresentado pelo João. Então, eles estão lá nessa instituição de ensino, né, onde esses 1.200 alunos que vieram da Terra para assistir à palestra de Eusébio. E André descreve que antes de começar ali a falar, né, o Eusébio antes dele começar a palestra, que o André, mais uma vez, com aquela visão dele, ele enxerga o peito de Eusébio se iluminando e iluminando todo o ambiente. Ele chama muita atenção, ele sempre descreve esses tipos de acontecimento. E aí ele inicia a palestra, né, o Eusébio, dizendo que todos ali foram atraídos pelo conhecimento e pelo amor, e seus corpos físicos repousam bem longe. Mas suas almas estão ali compartilhando fraternidade e esperança, treinando suas habilidades, sentimentos para a verdadeira vida. Devido às deficiências do cérebro, tornam-se incapazes de sustentarem as duas vidas ao mesmo tempo, a vida física e a vida espiritual, que todos ali não manterão uma lembrança completa daquele tempo que eles estão ali em seu corpo físico. No entretanto, a memória do encontro ficará profundamente dentro de cada um, guiando suas inclinações e propósitos mais elevados, abrindo um portal intuitivo para que os pensamentos fraternos possam ajudá-los. Cansados das repetições, sensações do plano denso,
pretendem entrar em outros planos. Procuram por algo novo, algum conforto desconhecido. A solução para este grande quebra-cabeça. Porém, não esqueçam que a chama do coração é um santuário de luz divina e a única lâmpada capaz de iluminar o ministério espiritual em nosso progresso no caminho da redenção e da evolução. Toda a palestra de Eusébio explica que sempre tivemos bons exemplos e ensinamentos ao longo de todos os tempos, né, na Terra, vindos de muitos mentores iluminados. Ele cita vários, né, Krishna, Buda, Jesus, mas ao mesmo assim os humanos cometem os mesmos erros distanciando-se do amor. A palestra dele é muito grande, a gente faz mais um convite para as pessoas, né, lerem, porque eu estou pegando trechos assim para justamente elucidar um pouco da lucidez e do amor que ele transmite ali para as pessoas. Então, ele fala que transformam a Terra, que todos nós transformam a Terra em um campo de desequilíbrio, advindo de uma alienação mental que fere o corpo físico e também fere o corpo espiritual, levando após a morte aqueles que maltratam os bons e também a si mesmos para as densas esferas de sofrimento regenerador ao redor das esferas físicas. Eusébio ainda explica que todos ali procuram orientação com espíritos trabalhadores, fascinados pelo amor universal, mas é impossível progredir nos séculos sem cumprir obrigações da hora, pois agora é fundamental repor energias, reajustar aspirações e santificar desejos. O espírito moderno não pode confinar Deus dentro de paredes de um templo na Terra. A nossa missão e a missão de todos é transformar toda a Terra em um grande templo de Deus. O governo universal não limitou nossas atividades a uma interpretação exclusiva, mas a cooperar na libertação do espírito encarnado, abrindo horizontes à mente humana, reconstruindo a fé redentora esquecidas pelas religiões. Um grande puxão de orelha. Portanto, devemos iluminar nossos corações num amor fraterno do serviço. O amor que confia e assiste, transforma e eleva. Sejamos instrumentos do bem e não espectadores da graça. Essa frase a gente deveria pôr na parede e ler ela todos os dias. Isso. Sejamos instrumentos do bem e não espectadores da graça. A gente tem que servir, a gente tem que trabalhar. A tarefa exige trabalho e devoção suprema a Deus. Se não nos tornarmos uma luz dentro dos nossos próprios círculos, não venceremos a escuridão lá fora. Não procure milagres. Podem se tornar viciantes e levar à sua perda. Não salte sobre obstáculos, nem tente confrontá-los. Conquiste-os usando a vontade. Entenda as demandas de cada dia na satisfação de suas menores tarefas. Não tente voar sem ter aprendido a andar. É impossível ser um anjo sem antes ser humano. Terminada a palestra ali essa linda palestra, que realmente faço mais um convite para as pessoas lerem. O Calderário apresentou o André ali, né? Termina a palestra, então ele vai apresentar pessoalmente ali o André ao Eusébio e ele começa a falar e ele recomenda, né, que eles contatem um grupo de ajuda espiritual a qual o Eusébio estava envolvido e diz, né, ao Calderário que colocasse André envolvido no grupo de assistência nas cavernas, que lá na frente do livro a gente vai ver o que significa isso. E aí começa o capítulo 3, a casa mental. Vocês querem falar alguma coisa antes de começar o capítulo? Ótimo. Então vamos lá. Então depois que acaba a palestra, né, justamente o Calderário leva André, né, ali para fazer um trabalho, mas antes o André faz uma linda reflexão. Eu também recomendo lerem essa reflexão. Eu vou pegar alguns trechos porque é realmente uma reflexão assim incrível. André inicia o capítulo refletindo sobre toda a sua jornada, né, principalmente sobre as possibilidades após a morte, justamente depois de ter ouvido Eusébio. Então aquilo, né, ressona dentro dele, faz ele faz ele assistir toda aquela trajetória dele. Então, fazendo um contraste, André também reflete sobre os milhões de espíritos que, de forma ingênua,
ainda se ligavam à superfície da terra mesmo após a morte. No entanto, também há outros que, por ódio, se transformam em algozes uns dos outros, e com aparências horríveis. André se questiona o que acontece entre aqueles que são capazes de receber ajuda mesmo ingenuamente, e os outros que começam a entender que precisam de ajuda. E tem os outros que também ignoram completamente qualquer possibilidade de ajuda. E André, justamente depois dessas reflexões, pede algumas explicações ali ao Calderário, e o Calderário explica a André que para se tornarem verdadeiros auxiliares do espírito sofredores, desencarnados ou não, eles devem compreender a maldade como insanidade, a rebeldia como ignorância e o desespero como enfermidade. Sempre três pontos muito fundamentais. Para entender melhor a insanidade, devemos estudar os mais detalhes dos cérebros desequilibrados de pessoas encarnadas e também desencarnadas. O cérebro é onde acontece a manifestação da atividade espiritual. André e Calderaro, então, vão até esse grande hospital, né, para fazer esse trabalho, para justamente o Calderaro ir mostrando, né, ali para o André como que funciona o cérebro, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Então, já ali no leito de um paciente, ali nesse hospital, né, que esse paciente ele está com um obsessor ali muito unido a ele, né, e assim, no estado deplorável, o André descreve. E o André descreve também que o paciente também não via aquele espírito com seus olhos físicos, mas ambos estavam tão unidos que ambos pareciam um só. Realmente a descrição, também faço um convite para as pessoas lerem, porque é impressionante a descrição. Havia uma rede fluídica que ligava um cérebro ao outro. Sensações, emoções e sentimentos eram compartilhados ao mesmo tempo em ambos os cérebros. O Calderaro pede a André que se concentre no cérebro do paciente. E André descreve que as radiações emitidas pelo cérebro eram diferentes e que todo o cérebro aparecia em 3 camadas distintas. A parte frontal do cérebro estava brilhando um pouco, mas que as outras 2 não estavam brilhando o suficiente para serem tão notadas assim. André também descreve que o cérebro do espírito era igual ao cérebro do paciente, a mesma coisa, parecia ser o mesmo cérebro. Além de uma aula completa de anatomia cerebral também, que o Calderaro, né, passa ali, descreve, ele mostra as 3 partes do cérebro como subconsciente, consciente e superconsciente. E aí ainda comenta que pela ciência na Terra ainda não usar essa divisão se torna impossível ter uma psicologia equilibrada sem uma filosofia, sem uma fisiologia harmoniosa, e que até isso para a ciência humana ainda era um ponto controverso. O perispírito, para as almas iluminadas pela luz redentora, representa uma ponte para as esferas superiores da vida eterna que ainda não alcançamos. Mas para os espíritos densos é apenas um meio de restrição, registrando os erros cometidos, armazenando-os junto com todos os momentos sombrios dos fracassos. O tipo de vida que cada um leva no corpo físico molda a densidade do perispírito após a morte. Calderaro explica também a André que os 2 encarnados e desencarnados ali, né, caíram do 3º andar, ou seja, né, do superconsciente. Eles não se entenderam no 2º andar, ou seja, no consciente, e se mantêm juntos, unidos na escuridão do 1º andar, do subconsciente. Isso é uma descrição impressionante, até mesmo para auxílio, né, de médiuns nesses quesitos de obsessão. Os dois se odeiam, detestam a vida por terem tormentos mútuos. Os olhos do corpo físico são loucos, mas para os olhos do corpo físico, os 2 são loucos, mas para os olhos espirituais estão apenas desequilibrados pelo perispírito. E aí termina esse capítulo, que realmente é uma aula de psicologia, de psiquiatria e de anatomia também. Então, a gente vai entrando numa seara muito maravilhosa de conhecimento. Perfeito, né, gente? Quer falar alguma coisa, João? Cris, quer falar? Não, pode então, ir. Quer falar, querido? Cris? Pode ir.
Bom, agora nós vamos entrar, porque é uma consequência, né? Esse livro realmente é um livro muito didático, muito científico. Ele fala, o Calderaro, ele fala muito sobre a parte dos desequilíbrios psíquicos, de pessoas que desencarnam com desequilíbrio psíquico e que adentram no mundo espiritual para fazer diversos tratamentos. Então, esse capítulo 4, ele fala justamente sobre estudando o cérebro, e o capítulo 5 é o poder do amor. Esses dois capítulos estão interligados. E se faz necessário nós prestarmos bastante atenção, porque é muito importante, gente, para nós espíritas e para nós até não espíritas mesmo, até quem tem outros tipos de religião. Eu convido pessoas independentes de ser espíritas lerem essas obras, porque realmente amplia a cabeça. Essa obra, as obras todas, elas são de foro assim, científico e vai fazer com que cada um de nós tenhamos uma visão muito macro sobre todas as nossas vidas. Então, começa aqui no capítulo 4, falando sobre o Calderaro. Ele está atendendo dois amigos, né? Vamos dizer amigos, porque um era um pai, o tutor, né? Era adotivo, filho, e ele já fazia 4 anos que estava num processo de obsessão muito grande e com um problema de desequilíbrio mental enorme. Ele ainda estava encarnado. O nome dele era Pedro. E um outro que ele havia assassinado há 20 anos atrás, o nome dele era Camilo, e estava o perseguindo ao ponto de deixá-lo completamente desequilibrado. E ele mesmo contribuiu com o seu desequilíbrio orgânico, psíquico e espiritual. Então, o Calderaro estava fazendo o trabalho inicial com o André Luiz. Fundamental esse trabalho nesse capítulo 4, porque ele estava aplicando fluidos magnéticos no cérebro desse irmão que estava hospitalizado e que foi transferido em desdobramento para a região onde eles estavam para fazer esse tratamento. E aí o Calderaro estava ali há 3 dias fazendo um trabalho maravilhoso. E ele comenta que eles tinham um relacionamento, mas era uma paternidade negativa, porque ele não tinha o rapaz como filho, tinha ele como empregado do seu comércio. E o rapaz, assim, o menino foi criado ali como filho adotivo, mas como funcionário, não tinha nenhum tipo de afeto. E ao chegar na idade mais adulta, ele cobrou ao cidadão, ao Camilo, uma restituição financeira. E ele disse que não ia dar de hipótese nenhuma, que de jeito nenhum não ia dar. Ele era muito abastado financeiramente, mas não ia restituí-lo, a não ser ia dar uma vaga melhor, ia passar para ele um trabalho melhor, apresentar, ter chances no comércio. Mas que não ia dar. Ele ficou muito chateado. A partir dali, eles começaram a ficar intrigados. E o que foi que houve? Ele, com aquelas intrigas, com brigas, e até o adulto menosprezando, a gente observa que ali ele era para palavras de cólera, as palavras de baixo calão, e houve, naquele momento de fúria, ele assassinou o cidadão, que é o Camilo, que tornou-se justamente um obsessor feroz. E transfere aqui para nós, ele fica agarrado no campo psíquico do rapaz durante todos esses 20 anos. E esse rapaz estava hospitalizado realmente com grandes enfermidades. E fala o seguinte, o que foi que ele fez? Após o assassinato, ele premeditou tudo, organizou tudo. Foi para casa no outro dia, quando voltou, convidou logo um guarda, alegando que estava fechado o comércio e queria arrombar a porta, porque não sabia o que tinha acontecido. Programou. Então, entraram, viram ali o cadáver no chão. Então, ele foi um verdadeiro lorde, ajudando toda a família, selando todos os cofres, os livros, solicitando funcionários capacitados para fazer uma avaliação do patrimônio. Ele ajudou bastante a família, toda a herança, mas antes de um detalhe, antes dele fazer sair, né, à noite, depois do assassinato, ele roubou uma parte do dinheiro do cofre e levou para casa. Só que ele não tirou o dinheiro, ele foi muito organizado, muito premeditado, muito inteligente. Ele não tirou aquele dinheiro que era corriqueiro, aquele que era mais visto
a fortuna mais vista ali, que iria usar para a herança, mas ele retirou algumas letras, entendeu? E dinheiro ali que estavam mais escondidos e guardou. E fez todo um trabalho. Foi um verdadeiro advogado, não é, para a família, foi um verdadeiro filho no sepultamento e ajudando toda a família, enfim. No entanto, meus irmãos, o que aconteceu? Ele não esqueceu, passou durante esse período todo sofrendo muito, com enormes pesadelos, que não eram pesadelos, era perseguição do Camilo. Ele sofreu tremenda culpa e remorso. E nesse inteirinho que a gente observa aqui, que eu acho importantíssimo a gente comentar, que é uma frase importante que Calderaro fala, que é: se as leis humanas correspondem à falibilidade dos homens encarnados, as leis divinas jamais falecem. Quer dizer, ele pode enganar aos homens, ele pode enganar, porque ele enganou toda a sociedade, ele enganou a justiça, mas as leis divinas ele não fugia. Tanto é que ele fazia de tudo. Ele começou, durante todo esse processo, a investir bastante na verba, né? na verba que ele roubou, a mergulhar, fazer investimentos, aplicações, mas nada, aquilo ali, aquela coisa na cabeça, era frequentemente. Ele também mergulhou no trabalho bastante, o mergulho era constante no trabalho, para ver se esquecia, mas nada. Ele disse: então eu vou procurar, eu vou arrumar uma noiva, vou me casar. Escolheu uma jovem, casou, para ver se esquecia. Ela deu a ele 5 filhos, uma pessoa espiritualizada, com a alma mais elevada. Era o que sustentava. Ele fala que era um oásis quando ele chegava em casa, porque ele não tinha paz, ele não tinha um equilíbrio, uma harmonia, tinha tudo materialmente, era muito conceituado na sociedade, mas ele não tinha paz e era uma pessoa que a cada vez mais estava desequilibrado. Era uma pessoa que não tinha nenhum tipo de uma vida. Isso consumia, porque ele não se revelava para ninguém. Ele jamais ele queria colocar para fora para alguém, para até mesmo receber da justiça um referencial de reparação. Nem sequer falou para a esposa. Então, ele guardava ali muito. E isso que aconteceu. Aí vem o Calderaro falando cientificamente que ele ficou dentro da casa mental, porque existem 3 fases, como o nosso irmão falou no capítulo anterior. Existem as três localidades no campo psíquico que nós não tivemos cuidado. Nós temos também uma deficiência, nós vamos abrir também o campo à deficiência. Porque ele ficou na parte, como diz Calderaro, na parte intermediária, entre o porão, porque nós temos 3 camadas. Vamos imaginar uma casa que tem o porão, que tem o andar superior, que é o sótão, e tem a parte do presente, do local, né, que nós estamos conscientes, que é o subconsciente, é o porão. O presente, justamente, é o consciente, é a parte do térreo, e o sótão é o superconsciente. Ele ficou no estágio entre o presente, o consciente, e o subconsciente, e o porão. Por quê? Porque as lembranças eram muito nítidas, eram muito fortes, e ele não conseguia tirar da cabeça ao ponto de ficar, como ele diz, o cérebro ficou amolecido, porque os neurônios, os diversos neurônios que nós temos, todos ficaram comprometidos e bloqueados, principalmente aquele que deveria estar ligado ao sótão. Isso é um aviso para nós, ligado ao superconsciente, que é o andar de cima, porque cada um de nós temos problemas, cada um de nós fizemos coisas negativas, coisas erradas, mas se nós ficarmos presos a esse passado, se nós ficarmos presos a essa culpa, nós não vamos crescer. Se arrependeu, isso aí a doutrina nos fala, o evangelho nos orienta. Você errou, pede perdão, eu errei, não quero fazer mais. E começa a olhar o presente. Você não pode esquecer o passado. O Calderaro fala que o passado é fundamental para nós termos como referência, para não errarmos mais. Olhar para trás e dizer assim: eu fiz, mas agora eu vou construir uma nova vida. Eu vou formar.
que é a reforma íntima, é você formar uma nova vida. Tanto é que no capítulo 4 vai falar isso, no capítulo 5. Então, nesse capítulo 4, ele fala que o passado, nós temos que estar ali, olhando, mas não ficar preso a ele. Eu não mereço, eu sou infeliz, não é? Eu fiz tal coisa, eu não mereço uma oportunidade. Tem pessoas que ficam parado, não é? Congelado no tempo e no espaço e não cresce. Então, esse porão, ele nada mais é para você olhar e dizer assim, eu sou uma nova pessoa. O sol nasce todos os dias e eu tenho que ser um novo ser. Então, para que esse canal do superconsciente que fica no sótão, não é? Que é acima, são as 3 camadas, subconsciente, consciente e o superconsciente. Esse subconsciente são os instintos, são as tendências animalizadas que nós temos, aquele ímpeto de fazer as coisas negativas. Então, nós temos esse lado, não é? Esse lado primitivo, que fica nesse porão do nosso campo mental. Mas temos o presente, que é o consciente, que é a força de vontade, que é o esforço a cada dia que você empreende para se melhorar. É isso que Calderaro dá uma lição nesse capítulo 4. Para que você atinja o superconsciente, que são as metas, os ideais, o foco a você alcançar. Porque senão você não vai alcançar nunca. Você só tem desejo, mas está faltando alguma coisa. E esse impulso é você que tem que dar. Pode vir qualquer psicóloga, qualquer psiquiatra, pode vir Jesus, não é, gente? Como Jesus dizia, levanta e anda. Ele não puxou o cara para pegar a mão dele e dizer assim, vai, se levanta, vem comigo. Aqui, segura aqui. Não, ele mandou levantar e caminha. Então, você que tem que caminhar. Então, esses quatro itens, né, essas 4 camadas no nosso cérebro são muito importantes para nós trabalharmos em conjunto. Porque quando os neurônios estão trabalhando homogeneamente, né, coerentemente, é assim. Você recebe influência do porão, do inconsciente, todas as horas, as suas tendências, mas você também recebe influência espiritual, as influências do futuro, da espiritualidade que está ali lhe inspirando. Mas quando está bloqueado, como o nosso irmão Pedro, que não é o nosso querido João Pedro, gente, é o Pedro daqui, eu só não gostei do nome, mas é um nome fictício, né, talvez. Então, nosso irmão Pedro, ele ficou parado, né? Ele errou, se enclausurou, ele se fechou e acabou a vida. Acabou a vida. Porque você tem direito de errar. Você tem direito de errar, mas não tem direito de permanecer no erro, seja ele qual for. Então, é preciso que você levante a cabeça e siga em frente. E aí, meus queridos, o que é que aconteceu? Né? O que vem aqui mais na frente é que o nosso irmão, ele não teve outra alternativa, né? Ele ficou meio perturbado, né? Ele começa a se perturbar, ele começa a... E aí nós vamos verificar que o André Luiz, ele fica nervoso, né? Porque ele queria que o Calderaro falasse com ele, porque eles estavam... quanto mais dava o passe nos dois, mais eles começavam a se olhar, porque eles não estavam se olhando no momento. Porque não dá para a gente contar a história toda. Não adianta também a gente falar só a parte científica sem contar o detalhe, senão ninguém vai entender, né, João? Tem que contar alguma coisa. Então, eles estavam cada vez mais se olhando, e quanto mais se olhavam, mais eles queriam se agredirem. Principalmente o nosso Camilo, coitado, né? Porque ficou naquela situação de querer a vingança, 20 anos, não é? Incutindo essa vingança interior. E aí o André Luiz disse, não é possível, fala alguma coisa, nós temos que fazer alguma coisa. Ele está agredindo o que está doente em cima do hospital. Quer dizer, ele tomou um partido, não é? Observa, gente, olha o detalhe aqui que a gente vai chegar lá. Ele tomou um partido. E o Calderaro, mais experiente, diz assim, mas a gente não pode fazer nada. Eu achei fantástico, porque nós fizemos o que nós tínhamos que fazer, mas se nós formos falar mais alguma coisa, não vai adiantar. E olhou para a porta e vinha uma irmã Cesarina, que é um espírito muito evoluído, tá certo? Que vinha para ajudar.
Entendeu, gente? Vinha justamente ali para ajudar, porque ele estava querendo que o nosso irmão Calderaro fizesse alguma coisa, mas ele disse, eu não posso, porque nós temos só a parte da instrução, do conhecimento, da parte científica. Mas a parte do amor, a gente não tem, gente. Olha que coisa interessante. Nós ainda não amamos eles como filhos, como irmãos. Isso é muito forte. Porque precisamos conhecer, até mesmo para você aprender a amar, até mesmo para você se compreender, para você fazer essa reforma, para você fazer uma tomada de consciência, você tem que aprender, você tem que tomar o conhecimento, mas não ficar só nisso. Porque só o conhecimento fica uma coisa fria, só a razão é frio. Você tem que ter o amor, porque o amor, ele constrói internamente, como ele diz aqui, mas não constrói internamente. E o conhecimento constrói externamente. Então, você olha, você aprende, você reformula, mas você tem que ter o amor, o sentimento para atingir o âmago do seu ser. E você decidir, porque a decisão é sua. Nós só decidimos quando nós somos tocados, não pela palavra, mas pelo sentimento. E isso foi o que, assim, o foco desse capítulo 4, gente, que a gente não vai mais se delongar, porque aí eles faltaram também, né? Aí você diz, Edna, eu posso fazer até algumas perguntas aqui, rapidinho. Se nós estivermos vivendo tudo isso, né? Vivendo o passado cheio de culpas, cheio de erros, eu não vou galgar esse campo superconsciente, essa ajuda espiritual eu não vou ter. Depende de cada um de nós, porque depende da nossa maturidade espiritual. Porque nós temos 5 janelas. A janela do olhar, que são os 5 sentidos. Tem pessoas que passam pelas rosas, uma rosa, e sentem a beleza da rosa. Dizem, meu Deus, que rosa linda. Tem pessoas que passam pela mesma rosa e dizem assim, que aroma gostoso, né? Que coisa cheirosa. Tem pessoas que passam pela rosa e dizem assim, que nada, eu quero lá saber de rosa. Tem outra que arranca, né? Corta a rosa. Meus irmãos, a percepção igual para todos, mas cada um tem uma análise diferente. Então, você pode estar com problemas, que todos nós temos problemas, mas é importante você ter a capacidade e a condição psíquica de você mudar a sua frequência vibracional para você utilizar as ferramentas que Deus lhe deu, que aí João falou dos talentos, as ferramentas, quais são as ferramentas que você tem? Eu tenho essa, então eu vou usar para que o meu olhar seja diferenciado. Esse aqui é o capítulo 4. Tem alguma coisa, gente? Tem, João? Tem, Cris? Alguma? Só para reiterar, para não voltar mais nisso, só para reiterar isso aqui, antes da gente passar para o 5, que a irmã Edna falou sobre isso é importante, né, para esse livro, que ele diz assim, distribuímos deste modo nos 3 andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente, e ele deixa explícito o que a irmã Edna está falando, como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro, reiterando, possuímos em nós mesmos, isso é muito importante, a gente pode passar. Eu fico muito feliz, né? Muito feliz a gente estar aqui unido, nós estarmos unidos com vocês todos, não é? Mais de 60 pessoas neste horário, não é? Para nós falarmos um pouquinho, né? Estimular um pouquinho sobre os livros dessas obras que salvam a gente. Essas obras nos salvam, a verdade é essa. Porque muitas vezes nós estamos com um olhar diferente e a gente passa a acender, não é, João? Não é, Cris? Então, o capítulo 4, né, é um capítulo muito doce, porque aí é nossa irmã... Como é o nome dela? Esqueci. O nome da irmã, da Serlina, é? Cipriana. Cipriana, nossa irmã Cipriana, que ela é um doce. Ela chegou, né, no final do capítulo 4, e ela chega e... Ele fala o seguinte, aí começa o capítulo 5, que ela diz assim, meus irmãos, né? Que bom que vocês fizeram, tudo isso que vocês fizeram foi maravilhoso, porque eu só vou fazer o final.
Aí o Calderaro disse assim, não, minha irmã, a gente não fez foi nada. A gente só fez aqui aplicar os passes, não é? E fazer algumas intervenções, certo? Cirúrgicas, algumas técnicas, mas a gente não fez nada. Quem vai fazer mesmo é você, porque ela veio realmente sendo chamada pelo nosso irmão Pedro, gente. Porque no momento do auge das dores, eles eram muito religiosos. Porque tem pessoas que são religiosas, mas não conseguem mudar, né? Conseguem mudar os outros, não é isso? Mas não conseguem mudar a si próprio. Está assim, de jeito assim, né, gente? Temos que ter cuidado e alerta para nós também não cairmos nessa, né? Então, o que acontece é que a nossa irmã Cipriana, ela diz assim, vai logo agradecendo a eles. Eles, não, você que veio da falange superior, das altas esferas superiores, foi trazida, foi invocada para ajudar esses irmãos. Nós não fizemos nada. Ela disse, meus irmãos, não diga isso. Já começa com uma humildade, porque os espíritos superiores, a característica dos espíritos superiores se chama humildade. E ela diz, não. O que seria do final se não tivesse o princípio? Eu achei fantástico isso. Porque tudo na vida, né, tem que ter o princípio, o meio e o fim. Eles fizeram o princípio, fizeram a base, eles implantaram ali, né, naquela transfusão fluídica, eles já estavam mais maleáveis. Mas aí quando ela chega, e aí diz que quando ela chega, ela parece uma Madonna de Murilo. Gente, o Murilo, ele era um pintor, né, espanhol, e que fez a pintura da Madonna, que parece com Maria de Nazaré. Se vocês forem na internet, né, eu acho que muita gente conhece, me desculpa eu estar comentando aqui, mas é bom a gente, né, relembrar algumas coisas. E ela, Madonna de Murilo, é belíssimo o quadro, lindíssimo. E quando ele olha, que ela começa a estender as mãos sobre a cabeça deles, e ele vislumbra e diz, meu Deus, parece a Madonna de Murilo, porque ela traz ali uma evolução, ela transparece, porque é como o nosso irmão Cris falou nos outros capítulos, sai do tórax das mãos, da própria face, luzes diferenciadas, verdadeiros ectoplasmas espirituais, que transfigura, a pessoa fica iluminada, pessoa que eu digo espírito, ele fica ali transfigurado, é a coisa mais linda. Imagina ela próximo com as mãos sobre eles, e com aquela figura excelsa, e eles ficaram encantados. O André Luiz ficou encantado, e ela começa. Quando eles olham para ela, né, que ela começa a dizer, Pedro, o que tu fizeste da tua vida, ele dá um grito e o outro também grita. E ele se ajoelha na hora, gente. Fica genuflexo e diz, é a Virgem Maria, Maria de Nazaré. Meus irmãos, imagina, eu chorei quando eu comecei a reler. Né? Todas as vezes que eu leio, eu choro, não tem isso, eu sou chorona. Né? Isso é mais emoção do que razão. Sempre fui, mas tento equilibrar. Então, assim, ela, com aquela evolução, ela contagiou. Naquele começo deles fazendo o trabalho, já estava amolecendo, eles já estavam quebrando a rigidez, embora discutindo, né? O verdugo discutindo com a vítima ou vice-versa, porque ali ninguém sabe quem é a vítima, porque a gente sabe que existem coisas de passados e passados. Então, o que acontece? Eles começaram a se ajoelhar. O Pedro, o outro não, o outro ficou ereto, o verdugo, né? O espírito. O Pedro é o desdobrado que está encarnado no hospital, encarnado no mundo material, certo, gente? E aí o que acontece? Ela começa a colocar as mãos e ele, como ele fica de joelho e já havia orado no hospital e já ali mesmo ele faz a sua... Porque os espíritos, gente, nós sabemos, no livro Obreiros da Vida Eterna, tinha aquela nossa irmã que tinha a mediunidade, não é isso? De psicometria, de olhar o íntimo, de vislumbrar todo o sentimento dos pacientes. E ela tinha isso também, porque ela já tinha graus muito mais evoluídos do que ele. E ela vislumbrou que ele realmente estava ali sentindo a necessidade, implorando a Deus a sua ajuda. E quando ele olhou para ela, ele disse, Mãe Santíssima, eu não mereço isso, eu sou um pecador.
Ela diz, não diga isso, meu filho. Todos os pecadores têm direito da reforma, têm direito de se melhorar. E ele diz, mas eu matei alguém. Ele disse, mas ela disse, eu sei que você matou. E por que você ainda continua com esse sentimento guardado, com essa situação? Você está perdendo 20 anos. Você não recorreu à oração. Você não fez uma prece. Você não se colocou diante da sua esposa. Você só buscou uma fuga em prol da visibilidade ilusória do mundo. Você só quis mostrar que era uma pessoa de alta sociedade, mas não quis mostrar-se a Deus a sua intimidade. Você perdeu seu tempo. Não se pode fazer a justiça com os erros, com a morte. E aí começou. Verdadeira doutrinação, gente. Por isso, quem é espírita e que trabalha como doutrinador, esse capítulo, você aprende realmente como você lida com um espírito recalcitrante, um espírito que não quer modificar, que não quer, e principalmente o outro que ela vai doutrinar. E aí é quando ele realmente ela fala, toca no íntimo, que a gente não vai aqui, tá certo? Relatar, porque a gente chora realmente, é uma coisa belíssima, porque ela toca e diz, olha, você tem 5 filhos belíssimos. Seu filho está, o mais novo, está orando por você. Começa, porque o menino orava dia e noite pelo pai, né? E ainda diz assim, mamãe, você não viu papai? Cadê meu irmão? Aí começa, né? O mais velho está trabalhando, e a minha irmã está na escola, e o outro, são 5 filhos. E ele diz assim, mas eu queria todos aqui, mais novo, porque eu estou rezando pelo meu pai. A senhora viu como ele estava? O menino, criança, viu que o pai estava desequilibrado. E a mãe dizendo assim, chorando, né, por dentro, mas dizendo, meu filho, vamos orar. O médico disse que isso é normal, é temporário, seu pai vai ficar bom. E aí ela recolhe-se para ir lá para dentro. E eles entram com os espíritos dentro da casa, depois que a nossa irmã Cipriana, ela consegue redimir o coração do nosso irmão Pedro, porque na hora ele chora e pede a ela misericórdia, pede a Deus misericórdia. Ela disse, eu estou aqui por isso, porque você pediu, orou com sentimento. Olha o que os meninos falaram. Olha aí o que o Cris falou, né? que o João falou. Você orou com sentimento, você não orou só com os lábios. Olha, gente, quando nós falamos só com a linguagem verbal, não toca. Não toca. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que eu estou aqui. Eu não sou a mãe de Jesus. Eu sou uma serva de Deus, como você, cheia de defeitos ainda com muita coisa para me evoluir. E aí ele abraça, gente, ele encosta, porque ela pede para que ele se levante, não fique de joelho, mas ele não consegue, ela coloca no colo e o abraça. Ele modificou-se, mas eu vou ter chances. Vai, meu filho, você vai ser outra pessoa. E aí ela começa a botar a mão com ele no colo e começa a colocar as mãos sobre o Camilo. Quando coloca a mão sobre o Camilo. E disse, e você, Camilo, o que você fez da sua vida até hoje? Com esse sentimento. Imagina, gente, ela não vai, a pessoa com doutrina não vai logo condenando, perdoe. Não é assim. Nós vamos com o amor. É o amor que modifica as criaturas. Ele vislumbra o sentimento de amor no momento do diálogo. Não é com rigidez, não é com autoridade verbal, com orgulho. Né? Isso não vai adiantar em nada. Tanto amor assim cura, não é isso? Pois é, meus irmãos. Então, o que acontece? Quando ela começa a falar com o Camilo e diz assim, você perdeu tempo, 20 anos também, com esse sentimento, podendo estar em outros graus de evolução. Você que foi um pai maravilhoso, que foi um esposo maravilhoso, que teve filhos, foi um cidadão, uma pessoa maravilhosa. Você não viu que você poderia... Ali você criou aquele rapaz. Você poderia dar uma oportunidade a ele e você não deu. Você observe o quanto ele está lutando durante a vida toda para acertar. Você não está sensibilizado com essa criança? Quem sou eu? Nós não devemos atirar pedra a ninguém, porque não existe ninguém puro. Porque todos nós temos um passado. Aí ela começa a contar
naquele instante o passado dela. Aí diz, eu fui abandonada pelo meu marido, abandonada pelos meus filhos. Minha filha se enveredou no caminho da prostituição, meus filhos morreram na guerra e meu marido me abandonou. Era o único que estava do meu lado, quando soube que eu tinha contraído a lepra. E eu passei muita fome, muita sede. Eu comecei a sentir ódio também igual a você, meu filho. Mas depois eu me agarrei com Deus. Eu comecei a ter fé inabalável. E com esse sentimento de fé, essa vontade de me melhorar, observe, gente, ela escolheu a janela da esperança. Porque são as oportunidades que Deus nos dá os 5 sentidos. E aí eu venci. Porque eu era para estar presa ainda, agarrada, porque sofri muito na carne. E aí ele começou a chorar, meus irmãos. Porque ele diz assim, não são suas palavras que me modificam agora, nesse momento. São os seus sentimentos. É o que você fala com sentimento. Ninguém nunca me olhou desse jeito. Ninguém nunca me amou. Todos os 2 disseram isso a ela. Observe que o amor cobre a multidão de pecados. Está aí. Ninguém nunca me amou e você está me amando. Os 2 disseram isso. E aí ela chama Calderaro no momento e pede para levá-lo até a casa, né? Quando ela chega na casa do cidadão, porque ela não podia levar os 2, porque ele ainda estava com todo impregnado no seu perispírito, aquele ódio, aquele sentimento ainda requisitos. Ele tinha se arrependido, mas precisava de um tratamento. Mas ela conseguiu levar o Pedro, que já estava mais leve. E aí, levando até a casa, foi quando viu a criança orando. E a mãe parecia que estava vendo os espíritos entrando, se recolheu para chorar no quarto. Pouco depois se arruma e diz, meus filhos, precisamos visitar o seu pai no leito do hospital. E aí eles levam o Pedro para o hospital. E quando o Pedro se acorda, meus irmãos, ele diz à esposa que está do lado, eu tive um sonho tão lindo. Eu tive um sonho com Nossa Senhora. Olha, Maria de Nazaré, hoje que a gente já ouviu o João falando, que foi a coisa mais linda, eu já chorei ali. Quando eu abri o Instagram, eu disse, meu Deus, é um presente divino, não é? Presente do alto. João falando sobre Maria, meus irmãos. E aí o que acontece? Ele diz que está curado. Eu estou curado. Nossa Senhora me curou. E a esposa ali agradece, feliz. O filho mais novo coloca a mão sobre a destra dele. A fronte que diga. E agradece papai. Que bom, como Jesus é bom. Mas antes, gente, deles descerem, não é? A crosta terrestre, porque quem levou o Pedro foi o Calderaro e o André Luiz. Ela foi aos planos mais superiores e pediu para que eles ajudassem, que no próximo capítulo é a história de Camila, que ela tem que ajudar a Camila. E pediu ajuda ao Calderaro. Mas ela levou com ela o nosso irmão Camilo para uma região onde ele iria se tratar, se recuperar e se preparar para reencarnar, não tenha dúvida. Então, o capítulo, resumindo, meus irmãos, é isso. Que Deus abençoe a todos. Fiquemos felizes por essa oportunidade de estarmos lendo, relendo cada vez mais esses ensinamentos de vida eterna. Assim seja. Que coisa mais linda, né, gente? Muito emocionante. Esse capítulo, O Poder do Amor, é muito emocionante. A gente percebe, né, como o amor é algo muito superior ao nosso entendimento aqui ainda na Terra, né? A necessidade de descer alguém que ama para resolver certas situações, né? A gente se lembra, né, no macro da descida de um Cristo para resolver uma situação tão crítica, né, quanto a nossa deficiência moral enquanto humanidade. Irmão Cris, quer falar alguma coisa, fazer algum comentário? Olha, só para reiterar mais uma vez o quanto o amor ele é impermeável, né? Ele não aceita lágrimas de forma alguma. Então, ele repudia qualquer tipo de lágrima. Então, a gente realmente tem que praticar e emanar cada vez mais esse amor, porque ele realmente
ele é muito impermeável. Verdade. Muito bonito, irmã Edna. Quer falar mais alguma coisa? Somente agradecer a Deus e a vocês por estarmos Eu quero, então... nessa atual encarnação, né? É verdade. Muita gratidão por isso. Eu quero, então, antes de nós terminarmos, fazer alguns comentários sobre alguns pontos que me chamaram muita atenção. Ó, no capítulo, para a gente se localizar, no capítulo 4, tem uma afirmação muito interessante, que ele diz assim: posso, contudo, dizer-te hoje que, se existe a química fisiológica, temos também a química espiritual, como possuímos a orgânica e a inorgânica. Quase impossível é determinar-lhes a fronteira divisória, porquanto o espírito mais sábio não se animaria a localizar, com afirmações dogmáticas, o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. Essas afirmações, né, sobre as nossas possibilidades, né, enquanto seres humanos que estamos aqui encarnados, isso é muito impressionante. Já conversei sobre isso com o irmão Cris, né, e com a irmã Edna também, sobre quais são, né, a quantidade de remédios que existem dentro dessa farmácia, né, que está dentro de nós, como eles colocam aqui, esses elementos químicos, né, espirituais e físicos. A gente se lembra, né, colocando isso de uma forma um pouco mais prática, eu já conversei muito sobre isso com os dois aqui também, com a irmã Edna e com o irmão Cris, sobre o placebo, né, que nasce num contexto em que faltava remédio, e um médico vai lá naquele contexto de guerra e fala: não, isso aqui é a morfina. Não era morfina, mas a mente cria. Então, o que é essa farmácia que existe dentro de nós, que pode ser despertada com um estalo mental? E aí, André Luiz falando isso para nós em 1947. Outra coisa muito importante que o livro traz também no capítulo 4, uma afirmação super interessante. Se a forma física evolui e se aperfeiçoa, o mesmo também acontece ao organismo perispirítico, através das idades. Ou seja, a gente percebe aqui, essa é uma afirmação muito interessante, que é um estudo muito interessante que a gente tem dentro do espiritismo, né? A evolução do perispírito, como ele também evolui com o passar do tempo. Então, nós temos aí uma evolução que é dupla e a gente não pensa nisso. E aí, uma afirmação que esse livro traz ainda no capítulo 4, que eu achei bárbara, já estava grifado aqui da primeira vez que eu li. Isso aqui é muito importante. Que ele diz assim: época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo estados do espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água, o remédio. É questão de tempo. Mais uma vez, né, as possibilidades que nós temos de cura do nosso corpo através, né, desse estado mental alterado, na paz, no amor. E a gente viu, né, no capítulo, nesse último capítulo que nós tocamos hoje, o 5, né, o poder do amor para resolver essas questões tão complexas. E como, quando nós chegamos a esses lugares, nós temos a possibilidade de curar o nosso corpo perispiritual e o nosso corpo físico. São conhecimentos muito sofisticados, né, que essa obra no mundo maior traz pra gente. Essa eram as considerações que eu tinha. A gente passou já um pouquinho, né, do horário, mas dá para salvar tranquilamente. Quero saber se vocês querem dizer alguma coisa antes de nós encerrarmos propriamente. Não? Só agradecer mesmo. É realmente uma honra poder estar aqui e desfrutar de todo o conhecimento, né, dessas palavras. Faça as palavras de Cristo, né? É uma honra. Para mim também, absolutamente grato por tê-los, né, nesses estudos, e sempre reitero que aprendo muito com esses dois amigos, aprendo muito. Então, pra gente, antes de fechar a live aqui, vou fazer uma oração bem rápida para nós entregarmos o estudo em tom de agradecimento. As reprises, elas estão no Saber Espiritismo, né, são postados lá. A gente ainda está nos livros iniciais, então para quem prefere assistir no YouTube, semana que vem estaremos aqui. A gente está planejando, né, um catch-up para acelerar essas 2 semanas que nós perdemos, mas nós vamos, né, avisar com antecedência quando serão esses estudos fora de tempo para dar acelerada, para ver se a gente consegue, né, retomar o ritmo em abril ou maio, nós estarmos novamente com a agenda no lugar. Vai ficar salvo aqui como sempre. Agradeço, pessoal. Vou fazer uma oração aqui rápida para nós encerrarmos. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos
por mais essa oportunidade. Te agradeço, Senhor, pessoalmente, por esses 2 amigos que têm estado comigo, pelos nossos irmãos e irmãs que estão conosco até aqui, até agora. Gratidão, meu Deus, absolutamente gratos. Para encerrar, entregar o estudo de hoje, nós nos dirigimos a toda a espiritualidade superior, nesse contexto do amor materno, nos referindo à nossa Mãe Santíssima, ao amor materno por excelência personificado na Terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores que somos, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gratidão, pessoal. Obrigado, boa noite. Boa noite. Gostei muito de estarmos aqui hoje. Semana que vem, então, estaremos aqui novamente para dar continuidade. Gratidão, absolutamente grato. Tchau, tchau. Tchau.